Graça e paz seja com todos, que Deus te abençoe e te guarde. Muito bom estarmos aqui para estudarmos a palavra. Eu convido você aí mesmo aí na sua casa, a abrir sua Bíblia para nós estudarmos em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5, versículo 7. A gente está fazendo a sequência aqui das bem-aventuranças e hoje vamos ver a bem-aventurança que diz, Jesus dizendo: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós estamos seguindo o capítulo 5 aqui e falando das bem-aventuranças. E aí a gente já viu várias coisas, né? Jesus sobe ao monte para ensinar os seus discípulos e ele começa falando, né? Bem-aventurado. E aí ele fala várias bem-aventuranças. A gente já viu que bem-aventurado é a pessoa que é abençoada, feliz, é a pessoa que está agradando a Deus, né, nesse contexto todo aqui. E aí, o que agradava a Deus? Ele fala aqui, os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E hoje a gente está vendo aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes, abençoados, são aqueles que são misericordiosos. E em todas essas bem-aventuranças nós temos visto aqui que Jesus, primeiramente, ele se preocupa com o ser da pessoa. Ele se preocupa mais com o ser do que com o fazer. Em todas essas bem-aventuranças a gente vê bem claro. Bem-aventurados os humildes, né? Os mansos e aqui os misericordiosos. Ele se preocupa mais com o ser do que com o fazer. Porque se a gente for parar para pensar, né, as pessoas fazem aquilo que está de acordo com o que ela é. Então, olhando para as bem-aventuranças, uma pessoa que é humilde de espírito, ele vai agir com humildade. Uma pessoa que é mansa vai agir com mansidão. Uma pessoa que sente a tristeza do seu pecado, ele vai lamentar, ele vai chorar. Bem-aventurados os que choram. A pessoa que deseja muita justiça, né, ele vai procurar viver de acordo com a justiça, com a palavra de Deus. E aqui Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, né? Uma pessoa que é misericordiosa, ela também vai agir com misericórdia. Então, as ações do ser humano têm a ver com aquilo que ele é. E aí que está um ponto importante, né? Então, Jesus se preocupa muito mais com aquilo que você é, do que com o seu caráter, com o seu coração, do que com as coisas que você faz. Porque as coisas que você faz, elas mostram o seu íntimo, né? O seu coração. Daqui a gente também vê a importância de uma pessoa nascer de novo, porque todas essas bem-aventuranças só estão na vida de uma pessoa que realmente nasceu do Espírito de Deus, uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e abandonou a velha vida, é uma pessoa que agora que crê em Jesus e que tem uma nova vida. Então, essas bem-aventuranças só podem estar presentes na vida de um novo nascido, de alguém que nasceu de novo, de alguém que teve um novo nascimento, de alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, alguém que tem um coração novo, é que vai ser humilde de espírito, é que vai lamentar e chorar os seus pecados, que é uma pessoa que vai ser mansa e terá fome e sede de justiça, e como nós estamos vendo aqui hoje, é uma pessoa que também vai ser misericordiosa. Essas virtudes não são virtudes que uma pessoa nasce, que vem no nascimento de uma pessoa. Essas coisas são virtudes espirituais de alguém que nasceu de novo. Então Jesus se preocupa muito mais com isso, né? Com o nosso íntimo, com o nosso coração, com o nosso ser, porque as nossas ações refletem aquilo que nós somos. Então Deus está interessado naquilo que nós somos de fato, né? No nosso caráter. Por isso a importância do novo nascimento de uma pessoa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque só assim ela será. Então, ela terá essas virtudes, somente se nascer de novo. A ideia de Jesus para uma vida de uma pessoa não é passar como se fosse um verniz religioso e agora ela aparenta ser alguma coisa diferente. Não, a ideia de Jesus é dar um novo coração, uma nova vida, transformar o seu caráter.
E aqui a gente vê bem forte nas bem-aventuranças, ele está falando do caráter, daquilo que a pessoa é. E hoje nós estamos vendo aqui essa bem-aventurança que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus aqui ele fala da misericórdia. Ele quer que os seus discípulos sejam misericordiosos. Bem-aventurados, felizes, abençoados, as pessoas que são misericordiosas. Elas estão agradando a Deus. Misericórdia é uma virtude que diz respeito a uma pessoa que sente a miséria do outro. Ela vê o sofrimento, a dor da outra pessoa e aquilo mexe com o coração dela. Mexe ao ponto de ela agir por ela, agir para socorrê-la, para aliviar essa dor. Tem a ver, por exemplo, a gente pensar assim, com a compaixão quando alguém sente por alguém que está sofrendo para aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Mas não é só o sentimento, porque também envolve a ação, envolve o desejo, envolve a ação, né, para aliviar essa dor. A Bíblia diz que o próprio Deus é misericordioso. Ele olhou para nosso estado de miséria, né? Nós pecamos contra Ele, nós nos afastamos e o pecado traz consequências terríveis. A miséria, sofrimento, dores, mortes, tragédias. Deus olhou para nós e viu a nossa miséria. E a Bíblia diz que Ele teve misericórdia de nós. Ele enviou o seu Filho amado Jesus para vir a esse mundo para nos salvar. Jesus veio a esse mundo por causa da grande misericórdia de Deus por nós. Deus teve misericórdia de nós. Ele é misericordioso. E quando Jesus fala que bem-aventurados os misericordiosos, Ele quer que agora os seus discípulos sejam semelhantes ao próprio Deus e procurem agir com misericórdia, porque o próprio Deus é misericordioso. Deus teve misericórdia de mim, Deus tem misericórdia daquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus. Deus tem misericórdia. E essas pessoas agora que foram alcançadas pela misericórdia, que receberam o perdão de Deus e que Deus trouxe para elas, agora tem uma vida com elas, essas pessoas agora também devem agir com misericórdia, imitar o próprio Deus. É o que Jesus também diz em Lucas 6,36, quando ele diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Deus é misericordioso e Ele quer que você e eu sejamos misericordiosos, porque o Pai é assim. Deus enviou Jesus para nos salvar. Então, felizes são os misericordiosos, felizes as pessoas que entenderam que Deus teve misericórdia delas, que Deus enviou Jesus para salvar a vida delas, livrá-las do pecado, do mundo, do diabo, e agora salvou elas, e agora elas, por entenderem essa tão grandiosa obra que Cristo fez nas suas vidas, eles também agora vão procurar agir com misericórdia. Eles vão procurar agora perdoar aqueles que ofenderam. Perdoar alguém é agir com misericórdia, você olhar a maldade que a pessoa que fez até com você mesmo e ter compaixão dela por saber o seguinte: olha, o estado dela, o que ela fez mostra muito do coração dela, da situação difícil que está, e ela precisa de misericórdia, ela também precisa do perdão. E você que foi alcançado pela misericórdia de Deus deve também perdoar aqueles que te ofenderam. Isso é misericórdia, é oferecer, é ter compaixão, é ter uma ação para abençoar a vida do outro, né? Para aliviar a miséria, a dor, o sofrimento que o outro está passando. Então Deus quer ver misericórdia em nós. Um exemplo muito forte disso é aquela história que Jesus conta, né? Que é chamada a história do bom samaritano, né? Que fala de uma pessoa que está descendo de Jerusalém para Jericó, e aí os salteadores o apanham, rouba tudo que tem e dá uma surra nele e deixa ele na beira da estrada semi-morto. E aí a Bíblia fala que passa um sacerdote por aquele caminho, olha para ele e passa de largo e vai embora, e deixa o homem morrer lá. Depois passa um levita, olha para ele, também passa de largo e deixa o homem sofrer lá. Mas depois aparece um samaritano. E o samaritano olha para aquele homem, olha e tem compaixão dele. E aí ele vai socorrer, ali, passar remédio nas feridas, pega aquele homem, bota em cima do seu cavalo e leva ele para a hospedaria. Quando chega lá, trata dele, cuida dele e paga para o hospedeiro e diz: olha, toma essas moedas para cuidar desse homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te pago quando eu voltar, mas cuida dele.
E aí Jesus, ao contar essa história, ele pergunta, quem foi o próximo desse homem? E aí as pessoas dizem, o que usou de misericórdia? E aí Jesus diz, vai e procede tu de igual modo, age com misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que entenderam que foram alcançados pela misericórdia de Deus e agora vão agir com misericórdia, vão olhar para o sofrimento, para a dor do outro e procurar aliviar, porque o próprio Deus enviou Jesus para salvar ela e ela entendeu isso, ela sabe que precisa de misericórdia. E a promessa, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus concede misericórdia a nós. Na verdade, Ele já concedeu, mas a promessa que tem a ver com essa vida, Deus continua a conceder misericórdia para nós e também continuará, né? Ele continua nesse momento, né? E até o final, né? Então, tem um texto muito interessante que fala sobre isso, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, que Paulo falando a respeito de um amigo, né? Ele diz o seguinte, versículo 16, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésiforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Aqui Paulo fala de uma pessoa que foi visitar ele na cadeia, chamado Onésiforo. E ele foi lá, deu ânimo para Paulo, ajudou Paulo, e Paulo falou assim, que Deus conceda misericórdia a ele. Ele me ajudou na hora difícil, eu estava preso. Ele me procurou em Roma, ele foi atrás de mim, até me achar para cuidar de mim. Que o Senhor conceda misericórdia a ele e a sua casa. E depois ele diz, o Senhor lhe conceda naquele dia, né, na volta de Cristo, achar misericórdia da parte do Senhor. Ele fala da misericórdia ser derramada na vida dele, do Onésiforo, que também agiu com misericórdia com ele, derramar naquele momento. Mas ele também fala da misericórdia no dia do juízo de Deus, quando Jesus voltar. E assim é o que a Bíblia está falando para nós. Olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer ser tratado com misericórdia, então procure também tratar com misericórdia. Deus já tem derramado misericórdia na sua vida e com certeza Ele vai continuar a derramar misericórdia. E Ele quer também ver você agindo com compaixão, com misericórdia para com as outras pessoas. Esse é um sinal de que você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Que agora você que entendeu que os seus pecados, a sua situação tão grave, você entendeu que Deus veio atrás de você com misericórdia, agora também você deve agir com misericórdia com outras pessoas. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça de você uma pessoa cheia da misericórdia, que ande com misericórdia e que mostre isso no dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.